Bom dia, senhoras e senhores! Cá estamos nós em mais um projeto de produção profissa. Vamos embora falar de produção cultural. Meu nome é Carla Navarro, trabalho com produção cultural há mais de 20 anos. Se você está assistindo esse vídeo no replay dessa live, saiba que todos os dias às 8h30 da manhã eu apareço no Instagram para falar um pouco sobre execução de projetos culturais e te ajudar a executar o teu projeto cultural sem risco e sem prejuízo. Todos os dias pela manhã tem conteúdo novo e ao longo do dia chega mais conteúdo, então segue o meu perfil, aproveita para seguir o canal e ativar o sininho para você ficar sabendo de todas as novidades, de tudo que acontece na área de produção cultural. O tema de hoje será uma pergunta que me fizeram. Sempre trago perguntas, então se você quer ajudar a construir esse conteúdo, faz perguntas, que já é uma ajuda maravilhosa. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: como saber quais os serviços necessários para realizar um projeto cultural? Essa pergunta é muito boa, porque a gente sabe que a gente precisa de várias coisas, de vários equipamentos, enfim, de vários serviços, né, para o nosso projeto cultural, mas a gente não sabe de onde vem essa informação, né? Meu Deus, como é que eu chego nessa informação para que o meu projeto saia todo certinho, né? Toda produção cultural tem serviços que são essenciais para que ela de fato aconteça. E às vezes a gente nem está enxergando esses serviços, sei lá, por exemplo, ECAD. Né? ECAD é uma taxa que a gente paga se a gente usar música no nosso evento. Ah, Carlinha, mas o meu evento não é de música, sei lá, meu evento é de circo. Qualquer coisa que a gente use, de fato, música, pode ser uma música que aparece lá atrás, sabe? Só um beijezinho assim, só um fundo musical. Aí, mesmo assim, você vai ter que falar com o ECAD para que o ECAD lhe autorize a fazer aquilo. Provavelmente isso vai gerar uma taxa para o seu evento. Não se assuste, a taxa não é muito alta, quer dizer, pode ser muito alta, depende da forma como vai ser feita essa conversa, porque existem várias formas de se cobrar a taxa do ECAD. Né? Mas aí você conversa com o ECAD, eles são sempre muito solícitos, muito fáceis assim, de conversar, né? São sempre muito atenciosos e explicam o que é o seu evento, que eles vão te ajudar a entender como é que funciona isso. Mas eu estou dando só um exemplo de uma coisa que pode simplesmente passar batido, pode simplesmente a gente não lembrar que precisa disso, né? E como é que eu faço para não esquecer de nada? Como é que eu faço para saber exatamente tudo que eu preciso? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se eu não souber as necessidades, quais são as necessidades para o meu projeto cultural acontecer, eu não terei condições de levantar, por exemplo, as despesas que eu vou ter no meu projeto. E aí, se eu não levanto essas despesas com responsabilidade, eu vou correr um risco enorme de tomar prejuízo. E a gente não quer isso, certo? Então hoje a gente vai conversar justamente sobre como é que eu faço para conseguir imaginar todas as despesas que eu vou ter no meu projeto, todo mundo que eu vou ter que contratar no meu projeto. Né? Descobrir os serviços necessários também vai te mostrar se é possível de fato tirar o seu projeto do papel, porque às vezes a gente está sonhando, imaginando, está delirando, né? E a gente esquece que nem tudo é possível de ser executado, ou às vezes a gente tem um sonho muito grande para uma verba muito pequena, então a gente vai realmente precisar pensar muito bem para entender se aquele sonho é viável ou não. E como é que a gente sabe? Parando para pensar em todas essas despesas, tá? Veja só, na minha vida de produção, a coisa que mais me guia na vida é um documento chamado checklist. Um checklist, ele é uma lista onde você vai anotar tudo que você precisa, todas as informações que você tem que saber, tudo você vai jogar lá. Por que eu boto tudo lá? Porque eu gosto de ter todas as informações concentradas no documento só. Quando eu tiver qualquer dúvida, eu sei
que as informações vão estar naquele documento. Então eu corro lá, tiro as minhas dúvidas e tá tudo concentrado no mesmo lugar. Eu não preciso ficar pensando, onde é que eu tenho que achar? Eu tenho que achar tal coisa, onde será que tá? Eu não preciso mais pensar nisso, certo? Eu já sei que tá tudo ali. E esse checklist, ele salva a minha vida. Por que ele salva a minha vida? Porque eu construo, o meu checklist eu venho construindo há 22 anos, que foi quando eu comecei a fazer. Ele é meu companheiro da vida toda, entendeu? Para você fazer um checklist, você tem que parar e pensar nas coisas que você vai precisar. Aí você vai fazer uma lista. Mas aí, como você tem pouca experiência, o que vai acontecer? Você vai esquecer algumas coisas. E quando você começar a executar e tal, Thelminha, bom dia, coisa linda da minha vida. Quando você começar a executar seu projeto e tal, você vai perceber o que foi que você esqueceu. Quando você percebeu o que você esqueceu, você pega e coloca lá no seu checklist. Pô, Carlinha, mas eu já esqueci, já não adianta mais colocar no meu checklist. Adianta porque no próximo você não vai precisar nem fazer força para pensar, porque já está lá anotado. Então você não vai esquecer. O ideal é que esse checklist ele te acompanhe para o resto da vida. Porque dessa forma você não vai precisar ficar pensando e repensando. Você simplesmente vai pegar aquele checklist e copiar para o próximo projeto cultural. Copiou para o próximo projeto cultural, você vai ver tudo que você tinha esquecido, já está lá. E aí você vai acrescentar mais coisas. Ah, Carlinha, mas no outro eu usei um cavalo, nesse eu não preciso de cavalo. Não tem problema, você traz esse checklist para cá, né? E bota lá que você não vai usar o cavalo. Mas não perde essas informações, porque pode ser que no outro você precise de um cavalo e você não precisa pensar nisso. Eu tenho um arquivo que se chama, no meu computador, que se chama checklist modelo. E aí nesse checklist modelo, checklist padrão, eu coloco todas as informações ali. Quando eu vou fazer um novo evento, eu pego esse checklist modelo e copio. E copio ele inteirinho. Aí eu só mudo o nome do evento e vou construindo ali, porque aí eu não preciso mais pensar tanto, tá? Então, um checklist pode te salvar de muitas roubadas, de muitos furos e de muitos prejuízos. Thelminha tá falando aqui que tá matando um pouquinho a saudade. Ai, que saudade! Thelminha é quase minha irmã, que mora em São Paulo, eu moro no Recife. E aí a gente fica nessa saudade enorme. Um beijo. Vamos lá, vamos pra frente. Claro que, se eu estou dizendo para você que é para fazer um checklist, para você errar menos e para você conseguir enxergar de fato quais são os fornecedores necessários para você contratar no seu evento e no seu projeto cultural, claro que eu preciso te dizer como é que eu faço o meu checklist, né? Para construir o meu checklist, eu uso alguns setores. Fica mais fácil para conduzir o meu pensamento, entendeu? Então, por exemplo, os setores que eu uso, no seu checklist você vai inventar os seus setores, certo? Eu estou falando aqui do meu, que é a minha lógica, mas pode ser que você enxergue com outra lógica. Aí eu indico que você realmente faça de acordo com o seu olhar, porque cada pessoa tem uma lógica diferente, então siga a sua, tá? Mas os setores que eu uso são atrações, pré-produção intelectual, equipe, divulgação, fornecedores, burocracia e o que eu não posso esquecer. Eu vou explicar cada item desse para vocês entenderem como é a minha linha de raciocínio quando eu estou construindo um novo checklist para o meu evento. Atrações. O que são atrações para mim? Atrações para mim, na minha cabeça, são os artistas, certo? Então, pode ser que seja uma banda, pode ser que seja uma orquestra, pode ser que seja um grupo de dança, pode ser que seja um ator, uma peça de teatro, pode ser que seja um artista plástico, enfim. Toda a parte artística, que é o que vai atrair o público, tudo que vai, os ícones que vão atrair o público, é o que eu chamo de atração, certo? Então, se eu estou fazendo um musical,
a atração vão ser os atores, os bailarinos, é isso aí. Né? Se eu estou fazendo um festival, as atrações vão ser cada banda. Cada banda são atrações. Então eu listo todas elas, coloco o contato, coloco qual é o valor de cada uma, tudo isso tem no meu checklist, certo? Então, um dos setores que eu penso é o setor de atrações, que eu coloco lá tudo que chama a atenção artisticamente, eu coloco nesse setor aí. Deixa eu só tentar, não sei se estou deixando claro para vocês, mas deixar bem explicadinho. Esses setores, por que eu crio esses setores? Para eu poder organizar o meu pensamento, o meu raciocínio. Então, quando eu sento para fazer meu checklist, eu vou pensar quais são as atrações do meu projeto cultural. Todo projeto cultural, ele tem que ter arte e cultura, né? Então, por isso, é a primeira coisa que eu penso, porque isso vai ser o elemento norteador do meu projeto, né? O elemento norteador do meu do projeto que eu estou imaginando, certo? Então, atrações são um setor essencial para que o meu projeto aconteça legal. E saiba que se você está fazendo um evento, você vai ter que contratar as atrações, né? Então, tudo que eu estou falando aqui é justamente para gerar uma lista do que você precisa contratar ou conseguir ou articular, enfim, do que você precisa ter no seu projeto cultural, tá? Um outro setor é o setor de pré-produção intelectual. O que é isso? Esse nome esquisito foi o melhor nome que eu achei, porque são pessoas que começam a trabalhar antes do projeto acontecer e são pessoas que trabalham com o raciocínio, a inteligência do meu projeto. Por exemplo, eu faço um festival, certo? No meu festival, que é um festival com orquestra, eu preciso fazer arranjos para a orquestra. E eu preciso também ter uma direção artística. Então, porque eu preciso construir todo o evento em cima do que o diretor artístico imagina. E os arranjos são essenciais, sem os arranjos não tem festival. E esses arranjos, eles precisam ser feitos com muita antecedência. Então, por que é pré-produção intelectual? Porque são as pessoas que vão pensar nas coisas que precisam acontecer antes, assim, que precisam preparar antes que o evento de fato aconteça, antes que o projeto de fato aconteça, né? Então, aqui, na minha pré-produção intelectual, eu vou ter diretor artístico, eu vou ter arranjador, eu vou ter compositor, eu vou ter o produtor executivo que vai estar pensando toda essa confusão, enfim, todo mundo que vai trabalhar pensando como é que aquilo vai acontecer e que vai estar trabalhando antecipadamente, né? Então, esse meu núcleo intelectual é o que faz de fato a coisa funcionar. Um outro setor é a equipe. O que é equipe? Equipe são as pessoas que vão trabalhar do meu lado. Por exemplo, os meus assistentes de produção, né? Que vão estar comigo, ou os técnicos que eu preciso contratar, um técnico de som, um técnico de luz, né? Ou o hold que eu preciso contratar, 2 ou 3. Essas pessoas vão compor a equipe do meu evento. Então, na hora que eu parar para pensar, para construir o meu checklist, eu preciso pensar que equipe é essa que eu vou precisar, que equipe é essa que o meu projeto demanda, porque as equipes são diferentes, né? Para cada projeto. Se eu estou fazendo uma exposição de quadros, é diferente de estar fazendo um show de rock, né? Eu vou precisar, por exemplo, talvez de um arquiteto na exposição para poder pensar como é que os quadros vão ficar organizados, se vai ter que construir alguma coisa, algum apoio e tal. E aí eu vou precisar desse profissional que eu não precisarei num show de rock, por exemplo. No show de rock, eu não preciso de um arquiteto, no máximo eu vou convidar o arquiteto para assistir e bater palma, né? Só isso. Mas é isso, as equipes, elas variam de acordo com cada característica do seu projeto cultural, tá?
O outro setor que eu penso é o setor de divulgação. Gente, não adianta nada a gente criar um projeto lindo, maravilhoso, espetacular, fantástico, perfeito, se a gente não divulga ele. Se só quem sabe é minha mãe, meu pai, minha irmã e só. Não adianta. Não adianta. A gente precisa pensar na divulgação como o coração. Realmente, na verdade, eu costumo dizer que a divulgação são as pernas do nosso projeto cultural, porque é a divulgação que vai fazer com que o nosso projeto cultural chegue mais longe, né? A divulgação é que vai carregar o nosso projeto cultural para mais longe. Então, a gente não pode ignorar. Por isso eu crio um setor separado para divulgação, porque nesse momento eu vou pensar como é que eu vou fazer essa informação chegar nas pessoas. Eu vou contratar uma assessoria de imprensa, eu vou contratar um gestor de tráfego na internet, uma pessoa para gerenciar as redes sociais. Que eu vou fazer? Eu vou criar alguma ação, por exemplo, no Festival Internacional de Mágica, a gente tem uma ação antecipada do festival que na verdade é uma grande ação de divulgação. Né? A gente coloca mágicos na rua andando de bicicleta, a gente chama de circuito bike mágica, e nessa a gente coloca em lugares que a gente já sabe que vai ter muita gente. E aí a gente coloca o pessoal andando de bicicleta e tal, e no meio dessa confusão eles fazendo mágica e tal, e a gente vai distribuindo panfletos, a gente vai informando as pessoas que vai ter, e tem um alcance muito bacana, porque é como se fosse uma degustação do que vai ser o festival, entendeu? Então funciona super bem. Às vezes você pode criar, de repente, uma ação para chamar atenção para o seu evento, uma ação antecipada assim para chamar atenção para o seu evento, certo? E isso não é uma coisa muito onerosa, isso é realmente uma degustação. Mas enfim, dentro dos setores, né, quando eu estou pensando no checklist, um dos setores importantes para pensar é o setor de divulgação. Outro setor, fornecedores. Carlinha, mas a gente não já falou de equipe aqui? Fornecedores é uma coisa completamente diferente. Um minutinho, tô falando feito uma louca hoje. Os fornecedores são aquelas pessoas que vão trazer para o meu evento equipamentos, vão trazer para o meu evento as coisas que são necessárias para botar o meu evento de pé. Por exemplo, eu vou fazer um show de rock, que vai ser no meio da praça. Então, eu vou precisar de alguém que me forneça palco, eu vou precisar de alguém que me forneça gerador, eu vou precisar de alguém que me forneça equipamento de som, vou precisar de alguém que me forneça equipamento de luz, vou precisar de alguém que me forneça alimentação do camarim, vou precisar de alguém que me forneça cadeiras, por exemplo, para eu colocar para o público. Bom dia, Germana. Vou precisar, tudo que eu vou precisar de alguém que me forneça é o meu fornecedor, certo? Todo mundo que vai me fornecer alguma coisa é um fornecedor. Então, ai, pausa dramática. Desculpa, engasguei. Todo mundo, qualquer pessoa que vai trazer, vai fornecer alguma coisa para mim, é o meu fornecedor, certo? Então, nesse momento que eu tô sentadinha pensando nos meus setores, pensa no setor de fornecedores, tudo que você vai precisar que te forneçam, tá? E tem um outro setor que a gente esquece tanto, minha gente, a gente passa batido, deixa pra lá. Às vezes a gente esquece meio que por querer, assim, não quero olhar pra isso, que é a parte da burocracia. A gente não pode esquecer que existe uma burocracia no entorno das coisas, né? A gente não pode esquecer que existem impostos, taxas, autorizações, tudo isso, para você fazer o seu projeto cultural, tem que estar muito bem amarradinho. Por exemplo, eu estou montando agora, vai acontecer hoje, por sinal, sabe aquelas projeções gigantes que são em prédio, assim?
Então, estou montando a produção, já está tudo montadinho, para falar a verdade. Hoje vai ser só a execução, né, de uma mega projeção aqui em Recife. E aí, o que foi que eu precisei fazer de burocracia? Eu precisei da autorização da prefeitura, por exemplo, para eu usar um pedacinho do solo, né? Tem uma coisa chamada uso do solo. Eu fui na prefeitura e graças a Deus não precisa ir mais, é tudo online. Mas enfim, eu solicitei na prefeitura o uso daquele espaço. E aí a prefeitura me fez um monte de pergunta, né, me pediu um monte de documento e autorizou que eu colocasse a torre de projeção nesse espaço. Por que eu pedi à prefeitura? Porque esse espaço, especificamente esse, ele era um espaço público. Ele é um trecho lá de um terreno que é da prefeitura. Então, ela deu autorização para que a gente colocasse aquela coisa lá, que é uma coisa enorme, uma torre gigante assim de projeção. Além disso, eu precisei também da autorização do prédio, né? Porque afinal de contas, o prédio, apesar de não ser da prefeitura, é de alguém e a gente, de alguma forma, ia estar usando esse imóvel, mesmo que fosse somente para projetar, né? O prédio não faz nada, mas a gente precisava da autorização deles para poder colocar as imagens lá, certo? Então, essa parte burocrática, a gente tem que pensar antes de colocar o projeto para rodar, certo? A gente precisa pensar em tudo que a gente vai, quais são as necessidades que a gente vai ter. E aí a gente começa pensando em que espaço é esse que eu estou usando, né? E quem é que controla esse espaço. Por exemplo, se você vai fazer um show na rua e vai montar um palco, para montar essa estrutura mesmo, essa torre, né? Precisa, quando eu contratei a torre, eu já contratei com uma coisa chamada ART, que é um documento que o engenheiro faz, né? Que na verdade a prefeitura que autoriza, é uma autorização, né? Mas que tem que ter um técnico fazendo. E aí você precisa prestar atenção em tudo isso. Vai botar um palco, vai precisar ter uma planta, vai precisar ter um desenho, um palco desses construídos, né? Vai precisar ter um desenho, né? Vai precisar ter como é que se diz? Um responsável técnico, né? Vai precisar de autorização do corpo de bombeiros, por exemplo. Tem várias coisas várias autorizações que você vai precisar. Então procura saber exatamente quais são as autorizações que você precisa e lembra que vai existir sempre uma parte burocrática com a qual você precisa se preocupar. O ECAD, por exemplo, que é o imposto, a taxa que você paga para os compositores, é muito importante, tá? Não esquece de nada disso. E tem outro item aqui, que é engraçado, um outro setor, o nome do setor é o que eu não posso esquecer. É porque, gente, acho que tem coisa que não está em canto nenhum, né? O que eu coloco aqui nesse não posso esquecer? Eu coloco assim, a lista dos carros para estacionar. Às vezes o estacionamento é pequeno, precisa de autorização para estacionar, aí tá lá a lista de carros, tá lá água para a hora da passagem de som, porque na hora do show a gente até lembra de providenciar água, mas a gente tem que lembrar que tem que ter água na hora da passagem de som também. Aí eu coloco assim itens que eu não vou esquecer, né? Lista de convidados, essas coisas que eu não posso esquecer, mas que não é um fornecedor, que não é um equipamento, não é nada disso. Aí eu coloco aí nesse setor do que eu não posso esquecer, certo? Eu estou destrinchando para vocês aqui como é que eu penso no meu projeto cultural, né? Como é que eu começo o meu pensamento na hora que eu vou pensar tudo que eu vou precisar para que o meu projeto cultural aconteça sem risco nenhum. Eu uso mais ou menos esse esquema, tá? Então, deixa eu fazer um resumão para vocês entenderem bem certinho o que precisa exatamente para a gente não esquecer nadinha no nosso evento, né? Para você saber exatamente quais são os serviços que você vai precisar na execução do seu projeto cultural, só tem um jeito: parar e pensar. Se por acaso você está assistindo isso aqui no replay, se por acaso você está assistindo aqui só esse trechinho desse vídeo,
eu vou dizer para vocês aqui exatamente quais são os setores que eu paro para pensar na hora que eu estou construindo o meu projeto cultural, tá? A forma como a gente para pensar no nosso projeto desculpa. A forma como a gente para pensar no nosso projeto cultural, ela deve ser organizada para que a gente não se perca no caminho e para a gente esquecer o mínimo possível. Para não esquecer de nada, eu uso 2 estratégias, tá? A primeira estratégia é usar um checklist, é fazer de fato um checklist e ir alimentando isso ao longo da vida, certo? Dessa forma eu não preciso começar do zero. Mas a segunda estratégia que eu uso para compor, ou para pensar o que eu não posso esquecer no meu evento cultural, é pensar o meu checklist de forma setorizada, né? Então, se você está assistindo esse vídeo, eu vou contar para você exatamente como é que eu construo o meu checklist, quais são os setores que eu uso para conduzir o meu pensamento. Agora, eu vou só dizer quais são os setores, mas se você quiser saber mais, o vídeo completo está no IGTV e lá eu falo tudinho, eu destrincho cada setor desse. Vamos lá. Os setores que eu uso para organizar as minhas ideias quando eu estou montando o meu checklist, quando eu estou pensando quais são as necessidades do meu projeto cultural, são os seguintes: atrações, pré-produção intelectual, equipe, divulgação, fornecedores, burocracias e itens que eu não posso esquecer. Se você está achando tudo isso muito esquisito, volta no IGTV que tem um vídeo completão sobre todas essas coisas que eu falei aqui para você. Usando esses setores, eu consigo estruturar o meu raciocínio e esquecer menos itens do projeto. Mas não se culpe caso você esqueça alguma coisa, porque você vai esquecer, faz parte, mas se você colocar no seu checklist, na próxima vez você não esquece mais. E é por isso que é muito importante você ter um checklist, e é mais importante ainda que esse checklist te acompanhe para o resto da vida. O mesmo checklist, você só vai acrescentando coisas nele. Assim você tem que pensar menos, né? E você vai ter mais agilidade na hora de construir o seu projeto cultural. Beleza? Gostou do vídeo? Achou massa? Foi útil para você? Então divida essa informação com outras pessoas. Conta para as pessoas que Carlinha Navarro dá dicas de produção e dicas de como é que você faz os seus projetos culturais e como é que você executa principalmente os seus projetos culturais. Todos os dias de manhã eu venho aqui para te contar como é que eu faço para realizar eventos culturais profissionais. E você está comigo nessa, eu vou te ajudar, a gente vai fazer isso juntos, tá certo? Se você quer que eu faça isso junto com você, manda suas perguntas, por favor, porque ajuda muito a construir o conteúdo do jeito que você precisa e não do jeito que eu acho que você precisa, tá bom? Amanhã, de novo, mesmo horário, a gente aqui juntinho, para a gente poder dividir essas informações, tá bom? E não se acanhe não, façam perguntas aí, viu? Por favor. Aproveita para seguir o canal, porque aí você ajuda o algoritmo a dar match na gente, entendeu? Fazer a gente se encontrar aqui mais vezes, tá? Um beijo bem grande, espero ter ajudado. Amanhã a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Eu fui.